A paz do Senhor. Hoje eu gostaria de ler com você o livro de Salmos, no seu capítulo 51, os versos 10, 11 e 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com o teu espírito voluntário. Salmos de Davi, o Salmo 51, muito conhecido, vai nos contar a história de quando Davi, depois de receber o profeta Natã, ele tem a consciência dos seus pecados. Ele tem a consciência que depois de entrar-se com Betseba, agora o seu pecado cometido não é um pecado que agora vai ficar impune. Ele sabe, depois que o profeta Natã visita ele e fala com ele a respeito do que o Senhor Jesus Cristo achava daquilo, ele sabe que a partir de agora ele vai ter que dar conta do seu pecado cometido. Ele vai ter que dar conta do sangue de Urias, ele vai ter que dar conta do plano que ele fez, Maquiavel, para colocar Urias na frente da guerra e agora trazer que a vida de Urias fosse ceifada, para que a partir de agora ele pudesse ser esposo da mulher de Urias, a Betseba. A partir desse momento agora, o que acontece com ele é que agora ele toma ela por mulher. A gente conhece a história e para não adentrar muito a história, a gente sabe que esse filho vai ser morto, esse primeiro filho, ele não vai ser recebido por nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora ele coloca na presença do Senhor Jesus de tal forma. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Ele sabia que o Senhor misericordioso, a qual por ele tinha feito ganhar muitas guerras, esse mesmo Deus poderia ajudá-lo, mas era necessário que ele se humilhasse na presença do Senhor. O versículo 2 vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. O 3, porque conheço as minhas transgressões, em pecado, e tenho pecado diante de ti, somente diante de ti pequei. Ele continua dizendo para o Senhor Jesus, de tal forma que em pecado também ele foi gerado. Ele sabe quais os pecados que foi cometido, mas ele lembra a Deus que ele foi gerado em pecado e que esse pecado fazia parte dele. Mas agora ele começa a suplicar ao Senhor que o Senhor agora purifica ele. Purifique-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco, mais alto que a neve. Ele vê a necessidade agora de se purificar e criar-se agora uma pessoa purificada. Porque o mesmo Davi que o Senhor tinha com ele derrubado o gigante, porque não foi a pedra que derrubou o gigante. O que derrubou o gigante foi o poder do Senhor que tinha se possado de Davi, ao mesmo tempo que esse espírito do Senhor tinha saído de Saul e espírito maligno tinha se apossado de Saul. Então era o Senhor Deus que operava em Davi. Então esse Davi sabia que agora ele poderia, quem sabe, se não pede perdão a Deus, perder o Espírito Santo da mesma forma que Saul perdeu. Só que ele não foi nem arrogante nem ignorante como foi Saul. Ele se humilha na presença do Senhor e começa a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida. Se você prestar atenção no versículo 19, o versículo 19 vai dizer: então agradarás o sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Para quem conhece Levítico e sabe os sacrifícios que eram feitos de acordo às necessidades de cada pecado, você sabe que sacrifício de novilhos era feito apenas quando os sacerdotes pecavam. E esse sacrifício de novilho era feito uma vez que o sacerdote fazia um pecado, que esse pecado afetava não somente a ele, mas afetava também a vida de outros. Então o que Davi está falando aqui é: Senhor, me aceita novamente como sacerdotes. O sacrifício que eu vou fazer de sacerdotes, me aceite novamente como sacerdotes. Davi está falando ao Senhor: eu sei que eu pequei, eu sei que eu cometi pecados, eu sei que eu cometi falhas, mas se todavia o Senhor tiver misericórdia de mim, pode me receber em tua presença e eu serei purificado. Davi começa a dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho necessidade do teu Espírito. E os versículos em que a gente leu falam: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu Espírito voluntário. Eu não sei onde você caiu, eu não sei onde você pecou, eu não sei qual é a dificuldade da sua alma.
Eu não sei qual é a angústia que o teu coração te aperta. O que eu sei é que da mesma forma que o Senhor Jesus teve misericórdia de Davi, Ele tem misericórdia de ti hoje. Esse mesmo Deus que teve misericórdia de Davi, Ele tem misericórdia da tua vida e Ele pode mudar o seu cativeiro. Basta que você prostre diante dEle, joelhe diante de sua casa, no seu quarto. Mateus 6,6 vai dizer: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, em oculto pedes a Deus. O que você pedir em oculto, Ele vai te revelar em público, publicamente, diz a palavra, que Ele vai te responder. Então basta apenas que você peça. Mas que pecado é esse que o Senhor não consegue perdoar? A Bíblia vai dizer que o único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. E se você ainda consegue sentir Deus de alguma forma, você consegue sentir a presença dEle, você tem a necessidade de falar com Ele, você chora, você o ouve, você tem necessidade de voltar para a casa do Senhor e você não entende por quê, então pode ter certeza que o Espírito do Senhor não te abandonou. Esse pecado que você cometeu com certeza não foi o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque por sua vez, se fosse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, você nunca sentiria mais a presença do Senhor. Ele teria com certeza se afastado de ti. Então tem uma necessidade de você continuar adorando a Deus, você continuar buscando. Ah, mas agora quem sabe você está bebendo, quem sabe agora você não é aquela pessoa em que a família acha que você vai ser uma das melhores pessoas. O casamento que você queria foi frustrado, o emprego não é mais o mesmo. Mas o Deus que fez compromisso contigo, Ele tem bênçãos sem medidas para operar na sua vida. Basta que você faça como Davi, se humilhe na presença do Senhor. Davi poderia ter pedido: não permita que a próxima guerra, talvez, que ele ganhasse, que ele não perdesse a próxima guerra. Talvez Davi pedisse a Deus, quem sabe no dia de hoje, que não retirasse todos os seus patrimônios, suas riquezas, seus poderes financeiros. Mas ele pede, no 11, não lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. É uma poesia o que Davi fala, porque é tão tocante ao coração do Senhor que nos emociona. Quantas das vezes a gente se envolve com dias e dias de trabalho, a correria do dia a dia? Como o pastor falou hoje na igreja, estamos na correria. Uma correria onde a gente se enche de muitas e muitas coisas e se esquece de pedir a presença do Senhor. Mas o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia que eu seguro na mão, e por isso eu estou com ela, a Bíblia fala que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, se o Senhor prometeu que o seu trabalho seria de missões, Ele vai operar na sua vida um trabalho de missões. Se o Senhor prometeu que o seu trabalho seria louvar a casa do Senhor, você irá louvar na casa do Senhor. Se Ele prometeu que o seu casamento seria abençoado, seu casamento vai ser abençoado. Se Ele prometeu que você seria próspero, você vai ser próspero financeiramente. Mas, todavia, não esqueça que o bem maior é você não estar longe da presença do Senhor, é você estar próximo de Deus. Então se humilhe a Ele, adore a Ele, busque a Ele em santidade, em poder, em honra e glória. Ele mudará seu cativeiro, Ele mudará a sua vida, Ele mudará a sua família. Você poderá contar: eu tenho uma família restaurada e hoje eu tenho uma vida nova. Você vai poder comentar aqui embaixo e falar: depois daquele vídeo, depois daquele dia, eu mudei a minha vida. Se talvez você não visita ainda a igreja, procure uma igreja mais próxima. Ore ao Senhor hoje, no seu quarto. Feche a porta, como Mateus 6,6 fala, e adore o nome do Senhor. E Ele concederá o desejo do seu coração. Eu quero dar tchau a vocês, dizendo: Deus não mudou. Ele ainda te ama.